Uma mulher negra, elegantemente vestida com as melhores sedas europeias, desce de uma carruagem luxuosa no porto do Recife. Estamos em 1867. Ela carrega um título de nobreza que poucos brasileiros jamais sonharam possuir: Condessa. Mas o que ninguém ali sabe é que, 20 anos antes, essa mesma mulher havia chegado naquele mesmo porto, acorrentada no porão fedorento de um navio negreiro. Esta é a história de duas irmãs africanas que tiveram destinos tão opostos que parece impossível ter acontecido. Uma narrativa que vai mexer profundamente com suas emoções, porque mostra como o destino pode ser cruel, mas também como o amor familiar pode vencer qualquer barreira social. Sabe aquela sensação de injustiça que a gente sente quando vê alguém sendo tratado de forma desumana? Pois é exatamente isso que você vai sentir hoje. Mas também vai sentir esperança, raiva, alegria e uma mistura de emoções que só uma história sobre nossa formação como povo consegue despertar. Antes de mergulharmos nesta saga que vai desde os navios negreiros até os salões da nobreza europeia, preciso pedir uma coisa importante. Se você também se revolta com as injustiças históricas e acredita que conhecer nossa história nos torna mais conscientes, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago histórias do Brasil colonial e império que vão validar sua indignação e mostrar que a resistência sempre existiu. E acredite, a história de hoje sobre uma condessa que enfrentou um fazendeiro vai te mostrar que coragem não tem cor nem classe social. Prepare seu coração, porque esta história tem de tudo: separação familiar que parte o coração, ascensão social impossível, amor que quebra barreiras raciais, confronto entre nobrezas e um final que vai te fazer chorar de emoção. Quando uma condessa decide enfrentar um fazendeiro brasileiro, aí que a coisa fica realmente tensa. A pergunta que não quer calar é: será que o poder de uma condessa seria suficiente para libertar uma escrava no Brasil de 1865? A resposta vai te surpreender. O cheiro chegava antes do navio. Numa manhã de março de 1845, o porto do Recife foi sufocado por um odor tão insuportável que era como se o próprio inferno estivesse se aproximando do cais. E estava. O nome do inferno era São Bento, um navio negreiro que, após 2 meses de travessia desde a costa da mina, trazia em seu porão o sofrimento de 430 almas acorrentadas. Entre essas pessoas estavam Kessi e Zuberi, 2 irmãs que tinham crescido juntas numa aldeia próxima ao que hoje conhecemos como Benin. Elas eram inseparáveis desde pequenas. Kessi, a mais velha com 17 anos, sempre protegeu a irmã caçula com 12 anos. Quando os traficantes invadiram a aldeia numa madrugada, as duas se agarraram com tanta força que os sequestradores desistiram de separá-las. Durante toda a travessia do Atlântico, elas dividiram o mesmo espaço apertado, a mesma corrente, a mesma tigela de comida rala. Quando uma adoecia, a outra cuidava. Quando uma chorava, a outra consolava sussurrando na língua da terra delas. Elas tinham certeza de que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam tudo juntas. Mas a realidade da escravidão no Brasil era muito mais cruel do que elas imaginavam. Quando o navio atracou, começou um processo que traumatizou todas as famílias africanas: a separação para a venda. Os comerciantes de escravos do Recife não se importavam nem um pouco se as pessoas eram parentes, amigos ou casais. Para eles, cada africano era apenas uma mercadoria que precisava render o máximo de lucro possível. As 2 irmãs foram levadas para o mercado de escravos da Rua do Livramento, bem no centro do Recife. Ali funcionava um dos maiores mercados humanos do Brasil. Dezenas de pessoas africanas ficavam expostas, como se fossem animais, para que os compradores pudessem examinar os dentes, os músculos, verificar se tinha alguma doença. Na primeira semana, apareceram vários compradores interessados: fazendeiros de açúcar do interior, senhores de engenho de Olinda, comerciantes que precisavam de mão de obra doméstica. Cada um examinava as irmãs como se estivesse comprando gado. Foi quando chegou alguém diferente de todos os outros compradores: o conde Henri de Valois,
um francês que estava no Brasil a negócios. Ele era um homem educado, falava baixo, usava roupas finas importadas da Europa. Mas nem por isso era menos racista que os outros. Para ele, comprar uma escrava era apenas uma questão prática. O conde precisava de uma doméstica jovem e forte para levar para sua casa em Paris. Ele examinou várias mulheres africanas até que sua atenção parou em Kese. Ela era bonita, parecia saudável e tinha um olhar que mostrava inteligência. Era exatamente o que ele procurava. Do outro lado do mercado, um fazendeiro de Vila dos Vales, no interior de Pernambuco, observava Zuberi. Esse homem era o fazendeiro Francisco de Albuquerque Santos, dono de uma das maiores plantações de cana-de-açúcar da região. Ele precisava de escravas jovens para trabalhar na Casa Grande e, se necessário, nos canaviais. As duas negociações aconteceram quase ao mesmo tempo. O conde francês pagou 600 mil réis por Kese, um valor alto por se tratar de uma adolescente saudável e bonita. O fazendeiro pernambucano desembolsou 400 mil réis por Zuberi, um preço menor porque ela ainda era criança. Quando as irmãs perceberam que seriam separadas, o desespero tomou conta das duas. Kese tentou correr na direção de Zuberi, mas foi segurada pelos capatazes. Zuberi gritou o nome da irmã na língua delas, mas ninguém ali se importou com aquele sofrimento. A última imagem que uma teve da outra foi através das lágrimas. Kese sendo arrastada para uma carruagem que a levaria para o porto, onde embarcaria para a Europa. Zuberi sendo colocada numa carroça que seguiria para o interior de Pernambuco. Naquele momento, as duas tinham certeza de que nunca mais se veriam. A separação no mercado de escravos do Recife foi apenas o começo de uma história que mostraria como o Brasil podia ser cruel e surpreendente ao mesmo tempo. A viagem de Kese para Paris durou 2 meses em condições bem diferentes da travessia anterior. Desta vez, ela estava num camarote pequeno, mas limpo, comia regularmente e não usava correntes. O conde Henri de Valois tinha métodos próprios para lidar com seus escravos. Ele acreditava que, tratando melhor, eles trabalhavam melhor. Quando chegaram a Paris, Kese recebeu roupas europeias simples e um novo nome: Sophie. O conde explicou que nomes africanos eram difíceis para os franceses pronunciarem. Sophie aceitou tudo sem resistir, porque já tinha aprendido que sobreviver era mais importante que preservar a identidade. A casa do conde ficava num bairro nobre de Paris, com 3 andares, jardins bem cuidados e uma vista linda para o rio Sena. Sophie nunca tinha visto tanta riqueza junta. Tapetes persas, móveis de madeira entalhada, quadros em molduras douradas, cristais que brilhavam à luz das velas. Nos primeiros meses, o trabalho de Sophie era cuidar da limpeza dos quartos principais e ajudar a cozinheira. Ela aprendeu as primeiras palavras em francês, observando e repetindo o que ouvia. O conde ficou impressionado com a rapidez dela para entender comandos básicos. Mas a grande mudança na vida de Sophie começou quando a esposa do conde, Madame Isabelle, adoeceu gravemente. Era o inverno de 1846 e uma pneumonia estava consumindo a saúde da senhora. O médico disse que ela precisava de cuidados constantes, dia e noite. Sophie foi escolhida para ser a enfermeira particular de Madame Isabelle. Durante meses, ela passou mais tempo no quarto da patroa do que em qualquer outro lugar da casa. Preparava os remédios, trocava as roupas de cama, dava banho, penteava os cabelos. Era um trabalho cansativo, mas Sophie fazia tudo com dedicação genuína. Madame Isabelle era uma mulher bondosa que tratava Sophie com respeito. Nas longas noites em que a febre não deixava a senhora dormir, as duas conversavam baixinho. Madame Isabelle ensinava palavras em francês e mostrava que Sophie era mais inteligente do que a maioria das pessoas imaginava. Quando Madame Isabelle morreu, no outono de 1847, Sophie chorou de verdade. Ela tinha perdido a única pessoa na Europa que a tratava como ser humano. O conde ficou devastado com a morte da esposa. Ele se isolou na biblioteca, bebia vinho em excesso e quase não falava com ninguém. Foi durante esse período de luto que o conde tomou uma decisão surpreendente.
Ele percebeu que Sophie tinha um potencial enorme que estava sendo desperdiçado nos serviços domésticos. Em 1848, quando a França aboliu definitivamente a escravidão, o conde libertou Sophie oficialmente e decidiu investir na educação dela. Ele contratou uma governanta culta chamada Mademoiselle Pauline Dubois para ser a tutora particular de Sophie. Pauline era uma viúva de 40 anos, de classe média, educada e progressista. Ela tinha sido professora de meninas da nobreza e aceitou o desafio de transformar uma jovem africana numa dama da sociedade francesa. O que começou como um trabalho profissional, logo se transformou numa amizade verdadeira. Pauline viu em Sophie uma aluna dedicada, inteligente e ávida por conhecimento. Sophie encontrou em Pauline não apenas uma professora, mas uma amiga e confidente que a tratava com respeito genuíno. Durante 3 anos, de 1848 a 1851, Sophie passou por uma transformação impressionante. Pauline ensinava francês por várias horas todos os dias. Sophie aprendeu a ler e escrever com fluência, conheceu literatura clássica, estudou história da França e da Europa. Aprendeu etiqueta refinada, como se comportar em jantares formais, como conversar sobre arte e música. Pauline também contratou professores de música e dança. Sophie aprendeu a tocar piano, a dançar valsa e a se portar como uma verdadeira dama da alta sociedade. Cada gesto, cada palavra, cada movimento era cuidadosamente ensinado e praticado até a perfeição. Durante esse período de educação, o conde observava a transformação de Sophie à distância. Ele ficava impressionado com os relatórios de Pauline sobre o progresso dela. Aos poucos, começou a convidar Sophie para jantares na sala principal, onde ela podia praticar o que tinha aprendido. A aproximação entre o conde e Sophie foi lenta e gradual. Primeiro foram conversas sobre os livros que ela estava lendo. Depois, discussões sobre música e arte. O conde descobriu que Sophie tinha opiniões inteligentes e uma sensibilidade artística natural. Aos 52 anos, viúvo e solitário, ele começou a sentir por Sophie algo que ia muito além de admiração. Em 1851, 6 anos depois da chegada de Sophie a Paris, o conde tomou a decisão que escandalizou toda a sociedade francesa. Ele pediu Sophie em casamento. A cerimônia foi discreta, numa pequena igreja nos arredores de Paris, com apenas algumas testemunhas presentes. O casamento interracial causou um escândalo imenso. Muitos amigos do conde o abandonaram. Alguns parentes cortaram relações completamente. Mas ele não se importou. Tinha encontrado em Sophie não apenas beleza, mas inteligência, bondade e uma companhia que preenchia o vazio deixado pela morte de Madame Isabelle. Sophie, agora Condessa Sophie de Valois, passou a viver uma realidade que nem nos sonhos mais loucos conseguiria imaginar quando estava acorrentada no navio negreiro. Ela frequentava teatros, participava de jantares da alta sociedade, usava joias caríssimas e tinha criados ao seu dispor. Pauline continuou ao seu lado, agora não mais como tutora, mas como dama de companhia e amiga inseparável. Os anos seguintes foram de adaptação e consolidação. Sophie aprendeu a lidar com a hostilidade velada de parte da sociedade francesa. Pauline a acompanhava em todos os eventos sociais, dando apoio e conselhos. Em 1860, quando Sophie começou a pensar seriamente em voltar ao Brasil para procurar Zuberi, foi Pauline quem ajudou a contratar um professor de português. Durante 5 anos, Sophie estudou português com a mesma dedicação que tinha estudado francês. Ela sabia que um dia precisaria dessa língua para se comunicar no Brasil. Em todo esse tempo, em nenhum momento ela esqueceu de Zuberi. Todas as noites, antes de dormir na cama de seda, ela pensava na irmã e se perguntava se ela ainda estava viva, se ainda se lembrava dela, se um dia seria possível reencontrá-la. Enquanto Kese se transformava numa condessa em Paris, Zuberi vivia uma realidade completamente oposta na fazenda Vila Esperança, no interior de Pernambuco. A viagem de carroça desde o Recife até a propriedade do fazendeiro Francisco de Albuquerque Santos durou 2 dias inteiros por estradas de terra batida. Quando chegou à fazenda,
Zuberi recebeu o nome de Teresa e foi levada diretamente para a senzala. O choque foi imenso. Ela nunca tinha visto tantas pessoas africanas reunidas num lugar só. Mais de 200 escravos viviam naquela propriedade que se estendia por léguas e léguas de canaviais. A senzala era um conjunto de casebres pequenos, com chão de terra batida e teto de palha. Cada casebre abrigava entre 6 e 8 pessoas. Teresa foi colocada com outras 5 mulheres jovens que tinham chegado recentemente do continente africano. Nos primeiros dias, Teresa quase enlouqueceu de saudade da irmã. Ela passava as noites acordada, imaginando onde Kézia estava, se ela também estava sofrendo, se ainda pensava nela. As outras escravas tentavam consolá-la, mas cada uma carregava suas próprias dores. O trabalho começava antes do sol nascer. Um sineiro tocava um sino de bronze às 4:30 da manhã, e todos os escravos tinham que estar de pé em 15 minutos. Quem demorava mais era castigado com chicotadas. O café da manhã era sempre o mesmo: um punhado de farinha de mandioca, um pedaço pequeno de carne seca e água. Teresa foi designada para trabalhar tanto na casa grande quanto nos canaviais, dependendo da necessidade. Na casa grande, ela limpava os quartos, lavava roupas e ajudava na cozinha. Era um trabalho pesado, mas pelo menos ficava protegida do sol escaldante de Pernambuco. Nos canaviais, a situação era bem pior. O trabalho com a cana-de-açúcar era considerado um dos mais duros do Brasil. Cortar cana debaixo do sol por 12 horas seguidas, carregando feixes pesados, com as mãos sangrando e as costas doendo, era uma tortura que quebrava muita gente. O feitor da fazenda era um homem cruel chamado Sebastião, um mulato que tinha sido escravo e conseguiu a liberdade, mas agora tratava os outros cativos com uma violência ainda maior que a dos senhores brancos. Ele carregava sempre um chicote de couro cru e não hesitava em usar contra quem considerasse preguiçoso. Teresa aprendeu rapidamente as regras da sobrevivência na fazenda. Nunca olhar diretamente nos olhos dos brancos. Sempre responder sim, senhor, ou sim, sinhá para qualquer ordem. Trabalhar em silêncio. Não reclamar da comida, por pior que fosse. Não demonstrar tristeza ou revolta, mas nem sempre conseguia controlar suas emoções. Em 1848, rolava a conversa na senzala que algumas terras distantes tinham abolido a escravidão. Ao saber disso, ela teve um momento de esperança. Talvez o Brasil fizesse a mesma coisa. Talvez ela pudesse sair dali e procurar a irmã. Essa esperança durou pouco. Em 1850, o governo brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, mas não libertava quem já estava no Brasil. Para Teresa e milhões de outros cativos, nada mudou. Os anos passaram devagar e dolorosamente. Teresa viu muitos companheiros morrerem de exaustão, doenças ou ferimentos maltratados. Viu mulheres sendo violentadas pelos filhos do fazendeiro. Viu crianças nascendo na senzala e crescendo sem esperança de liberdade. Em 1852, Teresa se envolveu com um escravo chamado João, que trabalhava na carpintaria da fazenda, e em 1854, nasceu uma filha que eles chamaram de Maria. Ter uma filha trouxe alegria e desespero ao mesmo tempo para Teresa. Alegria porque Maria era sua filha. Desespero porque ela sabia que a menina cresceria como escrava, sofrendo as mesmas humilhações e violências. João morreu em 1858, vítima de uma infecção que se espalhou pela senzala. Teresa ficou viúva aos 25 anos, criando Maria sozinha e tendo cuidado redobrado para proteger ela dos perigos de uma fazenda. Durante todos esses anos, ela nunca parou de pensar em Kézia. Nas noites de lua cheia, quando conseguia escapar um pouco da vigilância, ela olhava para o céu e conversava com a irmã, imaginando que ela também estava olhando para a mesma lua. Teresa não sabia que Kézia tinha se tornado uma condessa. Não sabia que a irmã vivia numa mansão em Paris. Usava vestidos de seda e frequentava teatros. Se soubesse, talvez não acreditasse. Para ela, Kézia continuava sendo a irmã que tinha sido separada dela no mercado de escravos do Recife. Em 1867,
Aos 34 anos de idade, Teresa era uma mulher envelhecida pelo trabalho e pelo sofrimento. Suas mãos estavam calejadas, suas costas doíam constantemente, mas seu espírito ainda guardava a esperança de um dia rever a irmã. Em janeiro de 1865, uma notícia abalou a vida de Sophie. O conde Henri de Valois morreu repentinamente de um ataque do coração. Aos 66 anos, ele deixava toda sua fortuna e seus títulos para a viúva, a condessa Sophie de Valois. Sophie ficou devastada com a morte do marido. Apesar de ter começado como uma relação entre senhor e escrava, os dois tinham desenvolvido um amor verdadeiro ao longo dos 14 anos de casamento. Mas junto com a dor da perda, veio uma decisão que Sophie vinha adiando: procurar Zubery. Ainda em Paris, Sophie contratou investigadores no Brasil. Durante 2 anos, de 1864 a 1866, ela trocou cartas com esses homens. Cada mensagem trazia esperança ou frustração. Muitos registros de escravos estavam perdidos ou mal organizados. Alguns fazendeiros se recusavam a dar informações. Foi apenas no final de 1866 que um dos investigadores encontrou a pista definitiva: uma escrava chamada Teresa, comprada em 1845 pelo fazendeiro Francisco de Albuquerque Santos, ainda vivia na fazenda Vila Esperança, no interior de Pernambuco. Nos registros da fazenda tinha o nome africano Zubery. O coração de Sophie quase parou quando leu aquela carta. Era ela, tinha certeza absoluta. Imediatamente começou os preparativos para a viagem mais importante da sua vida. Pauline, sua amiga fiel, insistiu em acompanhá-la e a alertou que ela não deveria ter tanta certeza, afinal chegavam muitas pessoas escravizadas no Brasil, e com certeza haviam várias Zubery entre elas. Em março de 1867, 22 anos depois de ter sido separada da irmã, Sophie desembarcou no porto do Recife. A chegada da condessa causou um alvoroço enorme. Uma mulher negra usando vestido de veludo azul marinho, joias de diamante e acompanhada por uma dama de companhia francesa, era algo que ninguém ali esperava ver. A viagem de carruagem até a fazenda Vila Esperança durou 2 dias inteiros. Sophie mal conseguiu dormir durante o percurso. Seu coração estava dividido entre esperança e medo. Esperança de finalmente rever Zubery. Medo de descobrir que ela tinha morrido. Ou pior, que não se lembrasse mais dela. Quando as carruagens chegaram à fazenda, o fazendeiro Francisco ficou intrigado com aquela visita inesperada que chegava com uma verdadeira comitiva imponente. E ao ver uma negra, bem vestida e sendo servida por outras pessoas, ele não pode conter a surpresa. Afinal, para ele, negros eram apenas propriedades. Ao saber que se tratava de uma condessa francesa, ele a recebeu na sala principal da Casa Grande, curioso para entender o que uma nobre francesa queria numa fazenda de cana-de-açúcar no interior de Pernambuco. Sophie explicou que estava procurando uma escrava que poderia ser sua parente. Ela não revelou imediatamente toda a verdade, porque não sabia como o fazendeiro reagiria. Quando ele concordou em mandar chamar Teresa, Sophie sentiu as pernas tremerem. Teresa entrou na sala de cabeça baixa, como sempre fazia quando era chamada pelos senhores. 22 anos de escravidão tinham marcado profundamente seu corpo e seu espírito. Ela estava magra, abatida pelo cansaço. Mas era ela, sem dúvida. Quando Sophie disse o nome Zubery, Teresa levantou os olhos lentamente. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. Ela viu a irmã que não via há mais de 2 décadas, mas a viu vestida como uma rainha, com joias que valiam mais do que a vida de todos os escravos da fazenda juntos. A reação de Teresa não foi o que Sophie esperava. Em vez de alegria, havia raiva nos olhos da irmã. Uma raiva profunda, acumulada por anos e anos de sofrimento. Teresa deu um passo para trás quando Sophie tentou se aproximar. Sophie tentou explicar, tentou contar sua história, mas as palavras saíam atropeladas e desesperadas. Teresa apenas olhava, com uma expressão que misturava dor, raiva e acusação. Ela duramente afirmou que a irmã a abandonou, que estava bem esse tempo todo
e nunca procurou por ela. Quando Sophie estendeu os braços para abraçá-la, Teresa virou as costas e começou a sair da sala. A rejeição foi como uma facada no coração de Sophie. Ela tinha esperado 22 anos por aquele momento. Tinha atravessado o Atlântico, tinha investigado por 2 anos, e agora a irmã a rejeitava. O fazendeiro ficou sem entender nada do que estava acontecendo. Sophie, com lágrimas escorrendo pelo rosto, explicou a verdade. Elas eram irmãs separadas no mercado de escravos do Recife em 1845. Ela contou resumidamente como tinha se tornado condessa e por que tinha voltado. Nos dias seguintes, Sophie voltou à fazenda repetidas vezes. Ela conversou longamente com o fazendeiro sobre a possibilidade de comprar a liberdade de Teresa. Ela ofereceu valores cada vez mais altos. A cada encontro, mesmo breve, Teresa observava a irmã com mais atenção. Ela via como Sophie insistia, como sua voz tremia ao falar sobre o passado, como seus olhos se enchiam de lágrimas toda vez que elas se cruzavam no corredor da casa grande. Não eram lágrimas de pena ou culpa superficial. Eram lágrimas de quem tinha carregado um peso por mais de 20 anos. Teresa também notou como Sophie tratava os outros escravos da fazenda. Ela falava com eles em português com sotaque estrangeiro, mas com respeito genuíno. Perguntava seus nomes, olhava nos olhos deles como se fossem pessoas, não propriedades. Aquela mulher vestida de condessa ainda lembrava o que era ser tratada como animal. Foi durante uma dessas visitas que Teresa testemunhou algo que mudou tudo. Sophie estava na varanda da casa grande, esperando o fazendeiro assinar uns papéis. Ela segurava um medalhão antigo e olhava para ele com uma tristeza profunda. Teresa, que passava com uma bandeja, parou escondida atrás de uma coluna. Sophie abriu o medalhão e Teresa conseguiu ver de longe. Dentro dele havia um pequeno pedaço de tecido africano, do tipo que as duas usavam quando eram crianças na aldeia. Sophie acariciou aquele pedaço de pano desgastado e sussurrou algo em sua língua natal. Teresa reconheceu as palavras. Era uma oração que a mãe delas costumava fazer antes de dormir. Naquele momento, Teresa compreendeu que a irmã nunca tinha esquecido. Aquela condessa tinha guardado por mais de 20 anos um pedaço da terra delas, da família delas, da infância que tinham compartilhado. Ninguém que tivesse abandonado alguém faria isso. Ninguém que não amasse de verdade carregaria uma lembrança tão simples por tanto tempo. A barreira de raiva e mágoa começou a desmoronar. Teresa deixou a bandeja de lado e caminhou até a varanda. Sophie levantou os olhos, surpresa e assustada, esperando outra rejeição. Mas dessa vez, o olhar de Teresa era diferente. As duas ficaram paradas por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então Teresa deu o primeiro passo. Mais um. E mais um. Quando chegou perto o suficiente, ela estendeu a mão e tocou o rosto de Sophie, como se precisasse ter certeza de que aquilo era real. Sophie segurou a mão da irmã e a pressionou contra seu próprio rosto, deixando as lágrimas molharem os dedos calejados de Teresa. Não havia mais orgulho. Não havia mais acusação. Apenas duas mulheres que tinham sobrevivido ao impossível e agora se reencontravam. Elas se abraçaram ali, na varanda da casa grande, enquanto o sol se punha sobre os canaviais. E pela primeira vez em 22 anos, elas sussurraram os nomes uma da outra na língua que falavam quando eram livres. Kesi, Zuberi. Depois da reconciliação, Sophie pensou que comprar a liberdade da irmã seria apenas uma questão de dinheiro. Mas a realidade se mostrou bem mais complicada. O fazendeiro Francisco não estava disposto a facilitar aquela transação que poderia criar um precedente perigoso em sua fazenda. A notícia de que uma condessa europeia tinha vindo ao Brasil especificamente para libertar uma escrava se espalhou como fogo pela região. A pequena Vila dos Vales, que normalmente vivia numa rotina monótona, entrou em alvoroço. Uma condessa de verdade com título de nobreza francesa estava hospedada na melhor pousada da vila. Os fazendeiros mais ricos da região começaram a aparecer para conhecer Sophie. Eles ofereciam jantares, mandavam presentes caros, tentavam impressioná-la com histórias sobre suas propriedades. As esposas desses homens vinham com seus melhores vestidos,
curiosas e invejosas ao mesmo tempo. Como uma mulher negra tinha conseguido um título de nobreza? Por que usava joias tão caras? O padre da vila, Padre Augusto, foi um dos primeiros a visitar Sophie. Ele era um homem de 50 anos, culto e progressista para os padrões da época. Diferente de muitos religiosos que defendiam a escravidão, ele acreditava que o sistema era imoral e precisava acabar. A conversa entre ele e Sophie durou horas, e ali nasceu uma amizade. Mas nem tudo era admiração. Muitos fazendeiros viam Sophie como uma ameaça. Se uma escrava podia ser libertada só porque uma parenta rica apareceu, outros escravos poderiam começar a ter esperanças perigosas. O feitor da fazenda Vila Esperança, um homem cruel chamado Sebastião, era o mais contrário à libertação de Teresa. Na senzala, a situação ficou tensa. Alguns escravos olhavam para Teresa com inveja e ressentimento. Por que só ela tinha a sorte de ser libertada? Por que os outros continuariam no cativeiro? Outros, porém, viam na história de Teresa uma pequena luz de esperança. Se uma escrava podia ganhar a liberdade, talvez houvesse salvação para todos. O fazendeiro percebeu a agitação entre os cativos e decidiu dar um exemplo. Ele aumentou os castigos, intensificou a vigilância e deixou claro que qualquer ideia de fuga ou rebelião seria punida com extrema violência. Sebastião, o feitor, aproveitou a situação para tornar a vida de Teresa ainda mais difícil, como uma forma de vingança antecipada. Durante as negociações, o fazendeiro estabeleceu um preço absurdo: 5 contos de réis por Teresa e pela filha dela, Maria. Era o equivalente ao valor de 10 escravos adultos. Ele sabia que Sophie podia pagar, mas queria dificultar ao máximo. Além disso, ele impôs condições humilhantes. Sophie teria que assinar documentos declarando que aquela libertação era um caso único e que não criava nenhum precedente. Sophie concordou com tudo. Dinheiro ela tinha de sobra, e orgulho era algo que ela estava disposta a engolir pela irmã. O que a deixava angustiada era o tempo que tudo isso estava demorando. Cada dia a mais significava mais um dia de Teresa no cativeiro, mais um dia de sofrimento. Foi durante esse período de espera que Sophie conheceu sua sobrinha, Maria. A menina tinha 13 anos, olhos inteligentes e uma mistura de medo e esperança no rosto. Quando Teresa apresentou a filha para Sophie, dizendo que ela era tia da menina, Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Pela primeira vez na vida, ela tinha uma família além da mãe. Sophie abraçou a sobrinha e prometeu que logo as 3 estariam livres para viver uma vida digna. Maria, que nunca tinha conhecido nada além da escravidão, mal conseguia imaginar como seria ter liberdade. A libertação finalmente aconteceu numa manhã de junho de 1867. O fazendeiro assinou os documentos oficiais, declarando Teresa e Maria livres da escravidão. Sophie pagou os 5 contos de réis em moedas de ouro e recebeu as cartas de alforria das duas. Quando Teresa segurou o documento que declarava sua liberdade, suas mãos tremiam tanto que ela quase o deixou cair. Depois de 22 anos como escrava, ela finalmente era livre. Maria, segurando sua própria carta de alforria, chorava silenciosamente ao lado da mãe. Sophie não quis perder tempo. No mesmo dia, elas deixaram a fazenda Vila Esperança para nunca mais voltar. Sophie não tinha intenção de retornar para a Europa. Ela tinha decidido se estabelecer no Brasil, perto da irmã que tinha reencontrado depois de tanto sofrimento. Nos meses seguintes, Sophie comprou uma pequena propriedade nos arredores da vila. Não era uma fazenda grande de produção, apenas algumas terras com uma casa imponente e confortável. Ali, as 3 mulheres começaram uma nova vida. Sophie reformou a casa, contratou empregados livres e criou um espaço onde elas pudessem viver com dignidade. Teresa precisou de muito tempo para se acostumar com a liberdade. Depois de 22 anos obedecendo ordens e vivendo no medo, acordar sem um sino chamando para o trabalho era estranho. Às vezes ela tinha pesadelos com o feitor Sebastião. Outras vezes, se pegava abaixando a cabeça automaticamente quando via um homem branco. Mas com o apoio da irmã e o amor pela filha, ela aos poucos foi construindo uma nova identidade. Maria
livre pela primeira vez aos 13 anos, revelou uma inteligência impressionante. Sophie contratou professores particulares para educá-la. Pauline, que tinha decidido permanecer no Brasil ao lado da amiga, ajudou na educação da menina, ensinando francês, leitura avançada e boas maneiras. A menina absorvia tudo com uma sede de conhecimento que emocionava as três mulheres. Durante esse período, Sophie conheceu o Dr. Henrique Tavares, um médico da vila que tinha estudado na Europa e compartilhava ideias progressistas sobre abolição. Ele visitava a propriedade com frequência, trazendo livros e jornais que falavam sobre os movimentos abolicionistas em outros países. Entre eles nasceu uma amizade respeitosa e, quem sabe, talvez algo mais no futuro. Mas Sophie não tinha pressa. Ela tinha acabado de reencontrar sua família e queria aproveitar cada momento. A presença de Sophie na região causou um impacto que ninguém esperava. Alguns fazendeiros começaram a tratar seus escravos com um pouco menos de crueldade, com medo de que uma condessa europeia pudesse testemunhar e denunciar. Outros escravos da fazenda do fazendeiro passaram a sonhar que talvez um dia também pudessem ser libertados. Mas Sophie sabia que a vitória dela era pequena perto do tamanho da injustiça. Milhões de pessoas ainda viviam no cativeiro. O Brasil ainda era um dos últimos países do mundo a manter a escravidão legal. A liberdade de Teresa e Maria era uma gota no oceano, mas era a gota que ela tinha conseguido salvar. Nas noites de lua cheia, quando as três se sentavam na varanda da casa para conversar sobre o dia, Sophie e Teresa às vezes voltavam a usar os nomes que tinham recebido da mãe, na terra onde nasceram livres. Kese e Zuberi. Duas meninas que tinham sido arrancadas da África, separadas pela violência, mas que o amor tinha reunido novamente. E agora, finalmente, podiam olhar para o futuro sem correntes, sem chicotes, sem medo, livres. Se você chegou até aqui, sei que está com o coração apertado. Uma história como essa não passa pela gente sem deixar marca. É impossível não se emocionar com tudo que Kese e Zuberi enfrentaram. Pensa só no que essas duas meninas viveram. Arrancadas da África, separadas brutalmente no mercado de escravos do Recife e jogadas em realidades completamente opostas. Enquanto uma se tornava condessa na França, aprendendo francês, música e etiqueta nos salões parisienses, a outra envelheceu cortando cana sob o sol escaldante de Pernambuco, vivendo 22 anos no cativeiro mais brutal que se possa imaginar. O mais impressionante não foi só o reencontro. Foi a raiva de Teresa quando viu a irmã vestida de condessa. Aquela rejeição inicial era tão humana, tão verdadeira. Como não sentir raiva ao ver alguém que você ama vivendo na opulência, enquanto você apodrecia numa senzala? Mas quando ela viu o medalhão com o tecido africano, quando percebeu que Sophie tinha carregado aquela lembrança por mais de 2 décadas, tudo mudou. O momento em que elas se chamaram pelos nomes africanos, Kese e Zuberi, depois de tanto tempo sendo Sophie e Teresa, foi de arrepiar. Ali estava a prova de que nem a escravidão consegue apagar quem a gente realmente é. Essa história do Brasil imperial nos mostra que o amor familiar pode resistir até às maiores crueldades. E me faz pensar, quantas outras histórias como essa foram silenciadas? Quantas famílias foram destroçadas e nunca conseguiram se reencontrar? Se essa narrativa mexeu com você como mexeu comigo, ajude outras pessoas a conhecerem essas histórias que o tempo tentou apagar. Deixe seu like, compartilhe nos comentários de qual estado você está assistindo e se sua família tem histórias do período imperial. E se inscreva no canal, porque toda semana eu trago mais histórias do Brasil que precisam ser lembradas. O mais importante, nunca esqueça que por trás de cada número, de cada estatística sobre escravidão, havia pessoas reais, com nomes, sonhos e famílias. Kese e Zuberi nos ensinam que a memória é uma forma de resistência. Gratidão por ter assistido até aqui e até a próxima história que o tempo tentou calar.